Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula, onde nós vamos falar sobre experimentos in vitro. Nessa sessão geral, nós vamos falar sobre experimentos feitos em célula, e nessa aula nós vamos falar sobre experimentos feitos em culturas de células com agentes infecciosos. Bom, os ensaios in vitro para doenças infecciosas são ensaios feitos contra bactérias, fungos, protozoários, vírus, etc. Nesse tipo de experimento é comum a gente usar placas de Petri, que são aquelas placas onde nós colocamos um meio, água geralmente, e há o crescimento microbiano de uma bactéria ou de um fungo. Nós também temos as placas de 96 poços, ou placas de 24 poços, 48 poços, onde nós fazemos experimentos mais complexos. E o objetivo desse tipo de experimento é determinar a morte ou a inibição do crescimento do patógeno em uma cultura de células. Então, nós vamos ter uma cultura de células com patógeno infectando células, na maioria das vezes, e nós vamos determinar a inibição do crescimento desse patógeno. Nesses experimentos in vitro, nós vamos ter basicamente três tipos de grupos ou três tipos de amostras. A primeira amostra é o patógeno crescendo na presença do nosso composto teste, o composto que a gente está investigando, aquele que é candidato a ser um HIT, um lead, etc. Então, nesse caso, a inibição do crescimento do patógeno é desconhecida, porque justamente nós queremos avaliar o quão bem esse composto vai inibir o crescimento do patógeno em uma dada concentração. Em outro grupo, nós temos que ter o que a gente chama de controle positivo. Nós vamos testar uma droga, ou um fármaco, ou um composto que já se conhece a ação microbicida, a ação contra o patógeno, para comparar com a ação do nosso composto experimental. E um terceiro grupo, que é o mais essencial de todos, é o controle negativo, onde nós vamos ter 100% do crescimento microbiano. Nesse caso, o patógeno ele está crescendo na ausência de um tratamento, seja um tratamento experimental, ou seja um controle positivo, uma droga de referência. Então esse vai ser o crescimento microbiano que nós vamos considerar como sendo 100%. Nós vamos comparar o crescimento microbiano proporcionado, atingido na presença do nosso composto, com esse crescimento microbiano para ver quantos por cento ele inibiu de crescimento microbiano. Bom, aqui nós temos uma placa que se usa muito em experimentos in vitro. Então aqui nós temos quatro tipos de cores diferentes. Aqui nós temos a cor marrom. Nessa cor marrom nós temos o composto teste, que é o composto que vai ser testado. E nós podemos ver que essa cor marrom, ela começa a esmaecer, ela começa a enfraquecer de um marrom escuro até um marrom claro, até um bege aqui. E isso sinaliza justamente que o composto está sendo testado em várias concentrações diferentes. Nesse tipo de experimento, é importante a gente testar um composto experimental em várias concentrações diferentes para depois a gente obter o que a gente chama de IC50 ou CC50, que é um parâmetro que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. E nós podemos ver que aqui nós testamos 3 vezes. Nós repetimos 3 vezes. Tanto o marrom, aliás, quanto o preto, quanto o cinza, quanto o azul. E por que nós fazemos isso? Porque os pesquisadores fazem isso é justamente para dar uma confiança estatística maior no experimento. Então aqui no azul claro nós temos a droga de referência. O composto já utilizado na clínica, que a gente chama de controle positivo. Aqui em cinza nós temos o patógeno sem tratamento, o patógeno crescendo sem nenhum tratamento, onde a gente chama de controle negativo. E aqui em preto nós temos o controle do solvente. Então geralmente é uma droga experimental, ela é dissolvida em algum solvente na hora de ser testada em células. E nós temos que ver também se esse solvente causa algum efeito de inibição do crescimento do patógeno ou não. Então nós temos que levar tudo isso em consideração. Então aqui, como eu falei, nós vamos testar cada composto em 3 repetições, o que a gente chama de triplicata. E nós vamos testar ele em concentrações diferentes, nosso composto teste. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma diluição seriada. Então aqui a concentração diminui de 1 para 2. Então 100, 50, 25, 12,5 micromolar, 6,25 micromolar, 3,12 e assim por diante. E aqui nós temos a representação, o modelo de um gráfico que geralmente é resultado da interpretação desse tipo de experimento. Então aqui nós temos o nosso controle negativo. No eixo X nós temos a concentração ou o grupo utilizado, no caso o controle negativo, controle positivo, e as concentrações. No eixo Y nós temos o crescimento do patógeno. Então perceba que aqui no cinza, o controle negativo, o crescimento do patógeno é 100%. E por que 100%? Porque ele cresce na ausência do composto teste. Geralmente nós vamos ver praticamente zero ou perto de zero
no controle positivo porque é um fármaco, porque é um medicamento que a gente sabe que inibe o crescimento desse patógeno. E aqui nós temos as várias concentrações do nosso composto. Aqui nós podemos ver que na concentração de 100 o crescimento parasitário é menor. E à medida que a gente vai diminuindo as concentrações, o crescimento parasitário é maior, o que indica um efeito dose-resposta desse medicamento. Geralmente a gente vê isso. As concentrações maiores causando maior inibição de crescimento do parasito e as concentrações menores causando a menor inibição de crescimento do parasito. E além de nós fazermos esse tipo de experimento para o patógeno, nós também temos que fazer esse tipo de experimento para células humanas, porque nós temos que saber se esse composto está sendo tóxico apenas para o parasito ou se ele também é tóxico para as células humanas. Então nós temos várias linhagens celulares que nós podemos utilizar nesse tipo de experimento. E aqui segue a mesma lógica. Nós temos um composto teste sendo testado em várias concentrações, geralmente em triplicata, mas pode ser em duplicata ou quadruplicata, que nós temos várias concentrações diferentes. Nós temos uma droga de referência que nós sabemos que causa lise celular, ou um composto, geralmente utiliza tampão de lise nas células. Aqui nós temos as células crescendo sem tratamento, em cinza, a mesma coisa do exemplo do patógeno, mas nesse caso são células. E nós também temos que utilizar um solvente como controle para ver se esse solvente não inibe o crescimento dessas células. Então aqui nós vamos ter um gráfico semelhante também ao exemplo anterior. Aqui nós temos a concentração do eixo X, ou o grupo utilizado. Aqui no controle negativo são as células crescendo sem nenhum tratamento, 100% de crescimento. Aqui nós temos as células crescendo com controle positivo, a substância que causa a morte celular. E aqui nós temos as várias concentrações da nossa substância teste. Posteriormente, depois que nós fizermos esses dois tipos de experimento, depois que nós tivermos avaliado a toxicidade do composto para as células humanas e a toxicidade do composto para as células do patógeno ou para o patógeno em si, nós vamos extrair o índice de seletividade. O índice de seletividade ele é calculado pela concentração necessária para matar células humanas, 50% das células humanas geralmente, dividido pela concentração necessária para matar 50% do patógeno. Então o índice de seletividade ele mostra o quão seletivo é um composto para um parasito em relação às células humanas. E essa então foi a aula de experimentos in vitro no contexto de doenças infecciosas. Vejo vocês então na próxima aula.